Olá, meus amores do SIS1, seja bem-vindo ao Pré-Veste EA. Sou o professor Max, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos. Sou pardo, de cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho estatura mediana. Estou hoje trazendo uma camisa azul, uma calça azul e um par de tênis marrons, né? O ambiente da nossa aula de hoje é um estúdio de televisão e por isso mesmo usarei a tela interativa para as nossas necessárias anotações. Na nossa aula de hoje, trouxe um tema muito especial, o primeiro tema do teu edital do SIS1, que é o tema do mito. Mito, tá? Tema do mito. Deixa eu subir aqui, tá aqui, ó. Mito. Esse é o primeiro tema, um tema importante e que recorrentemente vem nas provas. Eu trouxe uma definição inicial para ti. Palavra mito está relacionada na etimologia, origem da palavra, tá? Esse termo é importante. Isso, às vezes, ajuda muito você a resolver questões quando você conhece a origem da palavra. Há narrativas orais que abordam a origem do cosmos e da vida. Tem seu tempo na tradição oral. Tradição oral. E é a primeira forma de compreensão que o homem teve para justificar o sentido da vida e os seus ciclos. Não importa se o mito é africano, indígena ou grego, eles têm a mesma estrutura, tradição oral, origem divina e teológica. E diria mais, né? E diria mais, teogônica também. Teo, Deus, gônica, origem. Então, a relação, interessante isso, o homem, com o passar do tempo e a sua construção intelectual, ele começou a se perguntar, como foi que surgiu esse mundo aqui? Com todas essas formas de vida, com todas essas etapas e ciclos que tem o sentido da vida, por que que eu morro? Então, era preciso algum tipo de justificativa. A primeira compreensão, a primeira maneira inteligente que o homem teve para explicar a sua relação com o mundo e a sua experiência com o tempo, né? Como você sabe, todos morremos, a sua experiência com o tempo nesse mundo foi pelo mito. Por isso que a definição é interessante. Ela vem da tradição oral. O que é a tradição oral? É o uso da fala. O uso da fala como um recurso, né, inteligente para tentar se entender e entender o mundo que vive. Não existia escrita. Lembremos que, por exemplo, na Grécia, a escrita vai aparecer entre o período pré-homérico e o período homérico. Até então, tudo era tradição oral, né? De origem divina. Foram os deuses que criaram. E é da tradição teológica ou teogônica, como eu te disse. Presta atenção. Como está na definição. Não interessa se o mito é grego, africano, japonês, nórdico. Não interessa. Todos eles têm a mesma estrutura, isso é muito importante para a nossa prova, tá bom? Tradição oral, origem divina e teológica. Agora eu tenho algumas figuras que eu quero te apresentar aqui, tá bom? Meus ícones são esses. Trouxe para vocês hoje 3 deuses interessantes. Estou entre eles aqui, né? De um lado eu tenho Zeus, do outro eu tenho Banto e tenho Muiraquitã, né, que é uma figura. Então vamos por partes. Quem é o Muiraquitã, afinal de contas, né? Muiraquitã é uma simbologia, é um elemento importante, principalmente na tradição da mitologia amazônica, né? Representa as Amazônias e o Muiraquitã é um amuleto que te protege, sabe, de malefícios e cuida da tua saúde. Esse amuleto não é só... Geralmente a gente vê a representação de sapos, mas tem outros tipos de bichos também, né? Todos do imaginário mitológico amazônico. Se a gente vai, por exemplo, para a África, a mitologia Banto, né, que é uma etnossociedade localizada na África, a mitologia Banto também tem a sua finalidade. Ela respeita e explica a origem do mundo a partir das suas relações com esse mundo simbólico. E se a gente vai agora para os gregos, Zeus, filho de Cronos, que era um titã, teve que matar o pai para se tornar o deus dos deuses. E essa trama de 3 deuses, de 3 mitologias diferentes, tem esses pontos em comuns que está na definição. Não esquece. Tradição oral, né? Trabalhar a origem do cosmos, o sentido da vida. Todos esses elementos, todos esses mitos, de uma maneira direta ou indireta, abordam de maneira teogônica,
Theo, Deus, gônica, origem, a origem do mundo, da vida e o sentido da vida. Tá? Então, antes do surgimento da razão, a primeira explicação, repito, que nós tivemos foi a explicação mitológica. Agora, veja bem, nesse momento solene da nossa aula inaugural, trago para ti, quero te apresentar uma pessoa muito especial, uma aluna muito especial do SISU, que é a minha amiga Manu. Manu, o que você achou da minha aula? Você tem alguma pergunta a me fazer? Professor Max, por que estudamos o mito? Para que serve o mito? Bem, olha só, o mito, nós sempre teremos essa relação simbólica. Porque, por exemplo, vamos para a tradição grega, ocidental. Quando surge o aparecimento do Logos, da razão, paulatinamente a mentalidade racional foi se separando da mentalidade mítica. Mas o mito acabou? Não. Nós continuamos tendo nossas relações simbólicas com as coisas do mundo. Por exemplo, quando você que é cristão, você que é cristã, quando você lê a Bíblia pode ser abordada como um livro mitológico. Porque tem passagens na Bíblia que, racionalmente, elas são incompreensíveis, exceto pelos olhos da fé. Entende? Então, o mito, a relação simbólica, ela sempre vai existir para a gente, conosco. Por quê? Porque nós não somos apenas matéria, nós também temos outras relações espirituais, inclusive. Nós também temos outras relações simbólicas. Então, o mito, mano, sempre vai estar na nossa vida, tá? Para tanto, trouxe alguns exercícios para a gente tentar exercitar, tá bom? Olha só, exercício número 1. Vamos aqui o exercício. O aedo e o adivinho têm em comum o mesmo dom de vidência. Observem que está entre aspas, tá? Por favor. Um privilégio que adquiriram ao pagar pelo preço de seus olhos, cegos para a luz. Eles veem o invisível. O Deus que os inspira mostra-lhes... Observe que o Deus aqui está em D minúsculo, tá? O Deus que os inspira mostra-lhes em uma espécie de revelação as realidades que escapam ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo inacessíveis às criaturas mortais. O que aconteceu outrora e o que ainda não é. Muito interessante isso. Tá, vamos à questão, avancemos. O texto se refere à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos, ponto. Letra A. O papel exercido pelos poetas responsáveis pela transmissão oral das tradições do mito e da memória. Letra B. A prática da feitiçaria estimulada essencialmente nos períodos de seca ou infertilidade da terra. A prática da feitiçaria, não, a intenção da mitologia, apesar de ter todo um simbolismo, né, de crença, de fé, doutrina, mas os poetas, por exemplo, Homero, Hesíodo, né, que são muito importantes na cultura grega, que criaram a Odisseia e a Teogonia, por exemplo, eles já estavam se separando dessa perspectiva de feitiçaria. Estavam se propondo a tentar explicar poeticamente o surgimento do homem e da vida do mundo. Letra B está fora. C, o caráter monoteísta da sociedade que impedia a difusão dos cultos aos deuses da tradição clássica. Os gregos são politeístas, acreditavam em vários deuses. Está fora a letra C. Letra D, a forma como a história era escrita e lida entre os povos da Península Balcânica. Não existia ainda a escrita, lembrem da tradição oral, a escrita vai surgir no final do período pré-homérico, do início do período homérico. Letra E, o esforço de diferenciar as cidades e estados e reforçar o isolamento e a autonomia em que viviam. Pelo contrário, é um período de expansão grega, né? É o período de estabelecimento da polis, é o período do crescimento da civilização ocidental a partir da Grécia. Tá? Então, a única resposta competente que nós temos aqui, inclusive tem até um pequeno texto para te ajudar a entender, é a letra A. Durante o período em que o discurso do mito, olha a palavra discurso, ninguém está falando de texto, o discurso do mito prevaleceu, cabia aos poetas e rapsodos fazerem suas interações no sentido de antever ou revelar o passado e o futuro das relações entre os homens e deuses. Esses poetas que simbolicamente representavam essa interseção,
Eles não tinham olhos físicos, eles tinham olhos espirituais. Era assim que compreendiam as coisas. E nesse período interessante, porque eles eram essa interseção entre o mundo divino e o mundo dos homens, entre o mundo eterno e o mundo finito, né? Entre aquilo que vai continuar e aquilo que acaba, como nós, por exemplo, né? Então, a letra A é a única questão competente, a única alternativa competente para essa questão, e uma questão que abarca bem a nossa aula, mas nós temos mais uma aqui, tá? Vamos avançar. Questão número 2. O mito quer dizer palavra ou discurso. Ele não se opõe de imediato a logos, cujo sentido primeiro é igualmente palavras, ou discurso, antes de designar a inteligência e a razão. Foi somente no contexto da exposição filosófica ou da pesquisa histórica, a partir do século V a.C., que o mito foi postulado como oposição ao logos, passando a designar uma asserção vã e sem fundamento. Como eu te disse, o discurso mitológico foi a primeira forma de compreensão que o homem teve para tentar se entender nesse mundo, para tentar entender o mundo, para ter uma justificativa. Então, o discurso do logos, ou seja, o discurso racional, ele surge com a filosofia pré-socrática, que se propõe separar gradualmente o discurso encantado, o discurso teogônico, para o discurso racional, para o discurso cosmológico, né? Cosmo, mundo, lógico, estudo, um estudo racional sobre a origem do homem e do mundo. Vamos à nossa pergunta. Pode-se deduzir do trecho citado que a distinção entre o pensamento filosófico e o discurso mítico decorre do fato de que, na filosofia, as asserções, letra A, são garantidas pelo reconhecimento público e o prestígio dos grandes mestres da cultura grega. B, confirma a explicação da antiga religião grega sobre a origem do universo e do homem, da antiga. C, são baseadas na reconstituição dos fragmentos dos contextos escritos dos filósofos pré-socráticos. Letra D, apoiam-se em demonstrações rigorosas, racionalmente válidas e fortemente comprovadas. E a letra E, propagaram-se para as expressões artísticas dos gregos clássicos, como o teatro trágico e o poema épico. Muito interessante. Mas a única resposta competente que nós temos aqui, meus amores, é a letra C, tá? Vamos aqui à resposta que nós temos aqui, ó. Letra C. Separação gradual dessas maneiras de abordar os temas sobre a origem do universo, da vida, da morte e suas relações com a convivência ocorreram com o surgimento da escrita, numa sociedade urbana, fundada numa episteme, ciência, e no comércio. O discurso filosófico e cosmológico e o discurso mitológico. E o discurso mitológico é teogônico. Então, olha só essa distinção interessante. O contexto também é diferente, né? A filosofia nasce justamente nesse tipo de perspectiva, né? Na aula de hoje, nós vimos sobre o surgimento do mito e as suas relações com o mundo que nós temos até hoje, né? Essas aulas são importantes, está prevista no teu edital, e se você quiser se inteirar mesmo, vem com a gente. Siga o Preveste em todas as redes sociais, inclusive na TV Encontro das Águas, tá? Não perca, te organiza, a vaga é tua, o seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!